Você já sentiu que suas orações parecem não chegar até Deus, como se Ele não estivesse te ouvindo? Eu passei por isso também, até que após ficar morta por 17 minutos, voltei com uma revelação transformadora de Jesus. Eu descobri qual é a oração que realmente libera o poder do Espírito Santo. Não saia daí, porque essa história pode transformar sua vida. Meu nome é Camila Rocha, tenho 39 anos, e o que vivi há 5 meses mudou por completo minha visão sobre oração, fé e quem Deus realmente é. Não é só mais uma história inspiradora, é algo capaz de virar sua vida de cabeça para baixo, no melhor sentido possível. Eu era uma mulher comum, mãe solteira de 2 filhos, trabalhando em 2 empregos, cansada e com a saúde abalada. Minha fé estava quase no chão. Eu rezava, sim, mas parecia que minhas palavras batiam em um teto invisível e voltavam para mim. Sentia-me invisível para Deus, até que tudo mudou numa noite que jamais esquecerei. Eu vinha sofrendo com dores terríveis há meses. Um médico receitou um remédio novo, mas ao invés de melhorar, tudo piorou. Minutos após tomar o remédio, minha garganta começou a fechar, a visão ficou turva e eu desmaiei na cozinha. Minha vizinha me encontrou quase 20 minutos depois, já sem resposta. Quando os paramédicos chegaram, eu já havia partido. No instante em que meu coração parou, fui levada a um lugar indescritível. Não era nem luz nem escuridão, mas algo muito maior que a luz. Ali à minha frente, estava Jesus. Minhas pernas falharam e eu caí de joelhos, tremendo por todo o corpo. Ele me olhou com um amor tão profundo que até hoje me emociona e disse: Camila, eu te trouxe aqui porque a sua geração esqueceu como orar no Espírito. Você foi escolhida para levar essa mensagem de volta. Chorando, eu disse a ele: Senhor, eu nem sei orar direito. Me sinto vazia, pequena, e minhas orações parecem não passar do teto. Jesus sorriu, cheio de amor, e respondeu: Exatamente por isso você está aqui. Vou te mostrar uma oração que não só vai mudar a sua vida, mas também a de todos que aprenderem a orar no Espírito, como vou te ensinar. Então ele começou a explicar. A maioria das pessoas ora usando a mente, as emoções e os problemas, mas orar no Espírito é orar com o coração de Deus, na força e na vontade dele. De repente, vi orações subindo da terra como fumaça. Muitas desapareciam no ar antes de chegar a Deus, mas poucas, muito poucas, eram como chamas que atravessavam tudo direto até o trono de Deus. Ele explicou que o que faz a diferença é o Espírito Santo. Só as orações feitas no Espírito chegam até Deus, não apenas as feitas pela compreensão humana. Ele me mostrou a história de Ana, na Bíblia, aquela mulher que orava no templo pedindo um filho. Vi Ana completamente quebrada, sem palavras, mas era o Espírito que intercedia por ela. Eu não só via, eu sentia a oração dela, e o Espírito traduzia sua dor e esperança direto ao coração de Deus. Foi aí que entendi: orar no Espírito é mais que falar, é entregar-se, deixar que Ele ore por você. Sabe o que acontece quando oramos guiados pelo Espírito? Eu não sabia até Jesus me mostrar. Ele explicou que o Espírito pega os desejos mais profundos do nosso coração, até aqueles que nem conseguimos colocar em palavras, e os apresenta ao Pai perfeitamente, alinhados com a vontade dele. Jesus ainda revelou algo poderoso. Nossa geração está sendo atacada porque muitos acreditam que orar é só conversar com Deus. Mas orar no Espírito é uma arma espiritual, uma batalha que quebra cadeias, transforma lares e liberta famílias. Vi batalhas espirituais acontecendo sobre cidades, pessoas, famílias, e vi orações feitas no Espírito derrubando essas barreiras. Ele me mostrou Efésios 6, versículo 18, onde Paulo fala para orar no Espírito em todo o tempo, com perseverança. Isso não é só um conselho, mas uma instrução para a guerra espiritual. Quando oramos no Espírito, não estamos só pedindo, estamos liberando o céu na terra, impondo a vitória de Deus. Vi pessoas comuns que aprenderam a orar assim e começaram a experimentar milagres, restauração de casamentos, libertação de vícios, retorno de filhos rebeldes, não por orações bonitas, mas porque oravam no Espírito. Jesus disse com firmeza: o inferno teme o Filho de Deus que ora no Espírito, porque ele ora através dessa pessoa, fortalecendo-a e garantindo que o Pai responda conforme o seu plano perfeito. Ele também ensinou que orar no Espírito fortalece nossa fé. Judas 1, versículo 20 diz que devemos nos edificar na fé orando no Espírito. Jesus me mostrou Daniel, que orava 3 vezes ao dia, não por obrigação, mas por uma comunhão verdadeira, que o tornou firme até mesmo diante dos leões.
Quando oramos assim, não estamos só pedindo mudanças na vida, estamos permitindo que Deus transforme nosso coração. Jesus falou sobre o conflito interno que todos enfrentamos entre a carne e o espírito, e explicou que muitos vivem exaustos porque tentam vencer pelo próprio esforço, e não pela força do espírito. Orar no espírito é alinhar sua vontade a dele e receber força para vencer. Depois disso, eu nunca mais vi a oração da mesma forma, e desejo que você também não veja. Vi que pessoas que oram no espírito começam a se afastar do pecado, não por força própria, mas porque o Espírito Santo vai transformando o coração delas. Jesus ainda lembrou João 14, versículo 26, dizendo que o Espírito Santo não é apenas um consolador, mas um mestre e guia que ensina a verdade. Antes de minha experiência, minhas orações eram sempre repetitivas, sem ouvir ou aprender. Agora orar no Espírito é um diálogo íntimo, um momento de transformação real. Ele me lembrou de Atos 1, versículo 8, onde está escrito que receberíamos poder pelo Espírito Santo, um poder dinâmico, sobrenatural, o mesmo que ressuscitou Jesus. Vi Pedro antes do Pentecostes, cheio de medo e depois cheio de coragem e autoridade, pregando para milhares. Jesus me disse: quando você ora no Espírito, está liberando esse poder imenso. Vi crentes comuns vivendo milagres porque estavam conectados à fonte certa. E então Jesus falou sobre medo, nosso maior inimigo, que impede muitos de orar com ousadia. Mas no Espírito, o medo dá lugar à coragem e à confiança. Ele me mostrou pessoas cheias de autoridade, não arrogância, mas com a certeza de quem são em Cristo, capazes de orações que movem montanhas. Naquele espaço entre a vida e a morte, compreendi algo profundo. Deus não quer que vivamos pela metade. Ele deseja nos preencher por inteiro. Ali naquele lugar indescritível, Jesus continuava a me ensinar com uma paciência e um amor tão grandes que faltam palavras para expressar. Ele me disse: Camila, o Espírito Santo vai te conceder amor para orar até mesmo pelos teus inimigos. Vai te dar a disciplina para orar mesmo nos dias em que a vontade é desaparecer, quando tudo dentro de você quiser desistir. E então veio uma revelação que me deixou completamente impactada. Ele falou: sabe, Camila, em 1 Coríntios 2, versículos 10 e 11 está escrito que o Espírito investiga todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. Assim como ninguém pode conhecer os pensamentos de uma pessoa a não ser pelo seu próprio Espírito, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. Com um olhar cheio de ternura, Jesus explicou: quando você ora no Espírito, você não fica limitado ao que entende apenas com a mente. O Espírito te conecta à mente de Deus. Ele te revela como orar de acordo com a perspectiva do céu, e não pelas limitações terrenas. Eu pude ver isso acontecendo diante dos meus olhos. Pessoas simples, ajoelhadas em oração no Espírito, começavam a clamar por coisas que jamais teriam pensado sozinhas. Uma mãe, preocupada com o filho rebelde, passou a interceder pela futura cônjuge dele. Um empresário, aflito com seu negócio, orava por funcionários que sequer sabia que enfrentavam dificuldades. Era como se o Espírito soprasse sabedoria diretamente em seus corações. Jesus, com um brilho nos olhos, continuou: é por isso que a oração no Espírito é tão poderosa. Não são apenas os seus pensamentos, mas os meus pensamentos. Não é só a sua vontade, mas o alinhamento com a vontade do Pai. Ele me mostrou outros exemplos. Uma mulher ansiosa orando pelo casamento, um jovem preocupado com o futuro, um pastor cansado e sem forças. Em seguida, Jesus me conduziu até Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os corações e as mentes de vocês em Cristo Jesus. Ele me disse: a ansiedade é inimiga da fé. Quando você se deixa dominar por ela, seu olhar se fixa no problema, não na solução. Mas quando ora no Espírito, acontece uma troca divina. Você entrega sua ansiedade, e eu derramo a minha paz sobre você. Jesus me mostrou Elias após a vitória contra os profetas de Baal. Um homem exausto, com medo, à beira do desânimo. E ao orar, Elias derramava seu coração diante de Deus, e aos poucos o peso se dissipava, dando lugar à paz. Isso é o que acontece quando você ora no Espírito, ele disse. Ele transforma suas cargas em orações que liberam paz celestial em sua vida. Eu observava maravilhada enquanto ele me mostrava pessoas que haviam aprendido esse segredo. Elas não negavam seus problemas,
mas trocavam o peso da preocupação pela paz divina. E o mais belo, a serenidade delas não dependia da resolução imediata das dificuldades, mas da capacidade de descansar em Deus mesmo no meio da tempestade. Para encerrar, Jesus me deixou uma promessa que guardo no coração até hoje. Camila, lembra de Isaías 40, versículo 31? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, andam e não se fatigam. Quando você ora no Espírito, não está apenas pedindo forças, você as recebe diretamente de mim. Foi aí que tudo fez sentido para mim. Orar no Espírito não significa apenas resistir com a própria força, mas se deixar carregar nos braços de Deus, conectada diretamente à fonte de todo poder e vida. Jesus falou com ternura: o mesmo Espírito que me ressuscitou é quem renova sua força. E pude testemunhar pessoas que, apesar das provações que teriam quebrado qualquer um, permaneciam firmes e até mais fortes, graças a uma força que não podia ser explicada por motivos humanos. Ele acrescentou: não se trata de tentar mais, mas de se ligar ao meu poder inesgotável. Quando você ora no Espírito, não usa sua própria energia, você está acessando a fonte eterna do céu. Vi uma viúva que encontrava forças para criar seus filhos sozinha, um homem lutando contra o câncer que ainda assim encorajava os outros, e um pastor enfrentando perseguições, mas firme na pregação da verdade. O que eles tinham em comum? Aprenderam a orar no Espírito, e essa era a fonte da força deles. Jesus citou o Salmo 34, versículo 18 e disse: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Quando você ora no Espírito, não está apenas buscando consolo, você me convida a entrar profundamente na sua dor. Ele então abordou algo que atinge muita gente. Muitos acham que precisam estar perfeitamente bem para que a oração funcione. Mas a verdade é que estou mais perto quando você está quebrado. O Espírito Santo é mestre em transformar sofrimento em vitória. Vi a história de Jó, que mesmo sem entender seu sofrimento, não parava de buscar a Deus. Jesus disse: o ponto de virada na vida de Jó não foi quando tudo melhorou, mas quando ele me encontrou no meio da dor. O Espírito usou aquele sofrimento para fortalecer sua fé. Depois Jesus me mostrou outras pessoas que oraram no Espírito durante os momentos mais sombrios, e suas orações não eram apenas pedidos desesperados, mas conversas reais com o céu, trazendo consolo e força inexplicáveis. Ele então me explicou a oração que ensinou aos discípulos, o Pai Nosso, e disse: quando você diz Pai Nosso, não é só uma palavra, é o Espírito que te conecta a mim como filha. Santificado seja o teu nome não é repetição, é adoração verdadeira. Venha o teu reino se torna um clamor real para a ação de Deus. Seja feita a tua vontade é entrega profunda, que libera o poder do céu na terra. Jesus ressaltou: assim deveria ser toda oração, um diálogo vivo, cheio do Espírito, que transforma a realidade. Por fim, ele me ajudou a entender por que algumas orações demoram a ser respondidas, citando Romanos 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Ele explicou: o Espírito Santo te dá perseverança sobrenatural para orar, mas muitos desistem cedo demais, achando que não são ouvidos. Ali percebi que orar no Espírito é caminhar lado a lado com Deus até o fim, mesmo quando tudo dentro de você clama para desistir. Vi Daniel orando por 21 dias sem desistir, porque o Espírito sustentava na espera. Jesus sorriu e disse: é o Espírito que mantém viva a chama da oração em seu coração. Quando você esquece, ele lembra. Quando duvida, ele dá fé. Quando quer desistir, ele te fortalece. Vi crentes que aprenderam a orar no Espírito com uma resistência impressionante, orando anos por transformações aparentemente impossíveis, e no tempo certo, colhiam os frutos dessa perseverança. Então Jesus me revelou algo que mudou tudo. Citou Tiago 5, versículo 16. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ele explicou: quando você ora no Espírito, não está só orando por si, mas entrando comigo na intercessão pelos outros. O Espírito te dá uma visão sobrenatural para saber exatamente como orar pelas pessoas que ama. Vi isso acontecendo bem diante de mim, uma mãe orando pelo filho viciado, e o Espírito lhe mostrava como interceder pela libertação. Uma esposa orando pelo marido descrente, e o Espírito revelava as barreiras espirituais a serem quebradas. Um pastor clamando pela igreja, e o Espírito guiava para fortalecer cada pessoa.
Jesus falou com ternura. O Espírito vai revelar as batalhas invisíveis que sua família, seus amigos e seus irmãos enfrentam, e vai te ensinar a orar. Não orações genéricas, mas orações que quebram correntes e abrem caminhos. E naquele instante cheio de amor, Jesus olhou para mim e disse: Camila, eu vou te ensinar a oração que destrava tudo isso na sua vida. Essa oração vai te ligar ao poder do Espírito Santo de um jeito que você nunca imaginou. Com um sorriso sereno, ele me disse: a oração é simples, mas cheia de poder. Fale assim comigo: Espírito Santo, entrego minha vida de oração a ti. Quero ir além do meu entendimento. Quero orar com o teu coração. Ensina-me a orar no Espírito. Guia-me para que minhas orações estejam de acordo com a vontade de Deus. Dá-me coragem para orar com fé e força, crendo em respostas que só vêm do sobrenatural. Naquele momento, algo dentro de mim se abriu de uma forma inédita, uma experiência que jamais havia sentido. Se você está ouvindo isso agora, saiba que essa oração é para você também. Jesus me ensinou, com paciência e amor, a dizer: Espírito Santo, entrego minha língua, minha mente e meu coração a ti. Ora por mim, intercede através de mim. Que minhas orações sejam as tuas, em nome de Jesus. Amém. Ele explicou que essa oração é um ato de entrega total, como tirar as mãos do volante e deixar que o Espírito Santo conduza o caminho. Jesus foi direto comigo. Quando fazemos essa entrega sincera, tudo muda. Ele me mostrou que pessoas que oravam dessa forma começaram a ter uma fé nova, orações mais claras, eficazes e alinhadas com o que o céu deseja fazer na terra. Mas ele também me alertou: Camila, essa oração só funciona de verdade quando a entrega é genuína. Não adianta pedir para eu assumir e depois tentar retomar o controle. É preciso confiar plenamente no Espírito Santo. E foi aí que ele me mostrou algo que me emocionou profundamente. Disse: quando você voltar, sua vida de oração nunca mais será a mesma. Você começará a orar coisas que nem sequer imaginava, terá fé para crer em milagres e ver a porta se abrindo onde antes só havia impossibilidades. O mais lindo foi quando ele completou: mais do que isso, orar vai se tornar algo natural, uma conversa constante com o céu, não uma obrigação pesada. O Espírito Santo será seu companheiro, seu professor e seu guia diário. Eu pude vislumbrar meu futuro orando no Espírito durante todo o dia, em cada pensamento e momento. Via respostas chegando, vidas sendo transformadas, milagres acontecendo. Jesus olhou para mim com um olhar profundo e disse: Camila, isso não é só para você. Todo filho meu que entregar sua vida de oração ao Espírito pode experimentar essa mudança. Então ele me deu uma missão: conte para todos que cruzarem seu caminho sobre o poder de orar no Espírito Santo. Ensine a oração que eu te ensinei. Mostre que a oração não precisa ser vazia ou sem impacto, ela pode ser cheia de poder. Mas ele também me avisou: o inimigo tentará te calar, plantar dúvidas e convencer que isso tudo é ilusão. Mas você sabe a verdade, e a verdade liberta. Por fim, Jesus fez uma oração por mim, a mais poderosa que já ouvi, pedindo que eu nunca esquecesse o que aprendi, que tivesse coragem para compartilhar e que o Espírito Santo confirmasse tudo com sinais e maravilhas. Desde aquele dia, nada mais foi igual. Ele disse: quando você ensinar outros a orar no Espírito, verá essa transformação acontecer também com eles, assim como está acontecendo com você. De repente senti meu corpo sendo puxado de volta. Antes de partir, Jesus sorriu e disse: lembre-se, Camila, o Espírito Santo estará sempre contigo, lembrando tudo que eu te ensinei. Confie nele. Então acordei, cercada por paramédicos e por uma vizinha em desespero. Eu havia estado clinicamente morta por 17 minutos, mas estava viva, respirando e completamente transformada. A primeira coisa que fiz foi recitar aquela oração que Jesus me ensinara, e naquele instante senti o Espírito Santo me envolver de um jeito que nunca tinha sentido antes, como se um peso tivesse sido tirado e minha alma acesa por dentro. 6 meses depois, posso dizer sem exagero que já vi mais respostas a orações do que em toda a minha vida. Minha situação financeira mudou para melhor, meu relacionamento com meus filhos foi restaurado de forma linda, vi curas, reconciliações e pessoas vencendo vícios que pareciam impossíveis. Mas o maior milagre foi o que aconteceu dentro de mim. Aprendi a viver em comunhão constante com o Espírito Santo. Orar não é mais um peso ou uma luta, é o que há de mais natural para mim. O Espírito me guia, ensina e fortalece todos os dias.
E é por isso que estou aqui compartilhando isso com você, porque essa mensagem não é só minha. Jesus me enviou de volta para dizer que você não precisa mais lutar com orações vazias. Você pode aprender a orar no Espírito, e quando isso acontecer, sua vida será transformada completamente. Se você sente no seu coração esse chamado, se está disposto a entregar sua vida de oração ao Espírito Santo e experimentar esse poder sobrenatural, ore comigo agora. Espírito Santo, entrego minha vida de oração a Ti. Não quero mais orar só com meu entendimento, quero orar com o Teu coração. Ensina-me a orar no Espírito, mostra-me como orar conforme a vontade de Deus. Dá-me coragem para orar com fé e poder, acreditando nas respostas sobrenaturais. Entrego minha língua, mente e coração a Ti. Ora por mim e intercede através de mim, para que minhas orações sejam as Tuas, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de verdade, prepare-se, sua vida de oração nunca mais será a mesma. O Espírito Santo está pronto para transformar sua maneira de se conectar com Deus, e eu mal posso esperar para ver o que Ele vai fazer em você. A Bíblia nos lembra em Romanos 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muito obrigada por me ouvir compartilhar essa experiência tão profunda. E a você que chegou até aqui, desejo que as bênçãos do céu encham sua vida de força, paz e propósito. Que o Espírito Santo te conduza em cada oração, transformando suas palavras e seu coração. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, que Deus abençoe poderosamente seu caminho. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.